Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a nossa correção das atividades de hoje, do dia 3 de agosto de 2020. A gente está iniciando aí o nosso terceiro bimestre, tá? E eu trouxe para vocês hoje algumas atividades de português e matemática, dentro daquilo que a gente já está aí afiado, tá bom? Vamos começar então com as atividades de português. O livro didático, páginas 129 e 130. Então, aqui, ó, tecendo saberes. Como foi visto ao longo desta unidade, podemos dar nossas opiniões trocando ideia com outras pessoas, ou escrevendo um artigo, por exemplo. Mas há ainda várias maneiras de nos expressarmos, através das artes visuais, da dança, da música, do teatro, etc. A charge é outra das muitas formas de expressão que podemos usar. Então, o que é a charge? A charge é uma imagem que, acompanhada ou não de um texto verbal, geralmente por meio do humor, faz críticas e ironias a uma situação, expressando opinião sobre algum assunto ou fato que acontece à nossa volta. Então, isso que seria uma charge, tá? Aí ele traz aqui, ó. Carlos é um conhecido autor de tiras humorísticas e charges. Veja uma charge produzida por ele. Então, a gente vê aqui uma árvore cortada e raízes, né? Aí, bem profundas na terra. O título dessa charge é Só dói quando eu respiro. Então, vamos lá. A. Nessa charge, há somente linguagem não verbal, ou seja, ela é apenas visual. Juntos, descrevam o que é representado nela. Então, o que a gente vê aqui? Um lugar à noite, né? Raízes de uma árvore que foi cortada, tá? Aqui tem um esqueleto de um passarinho, como se ele tivesse pousado na raiz, tá? Então, é para vocês explicarem isso. O que você está vendo? O que foi desenhado? Praticamente isso, tá? A charge pode expressar uma ideia por meio do humor. Na sua opinião, há algo humorístico nessa charge? Olha, aqui dá pra ver que existe, assim, algo bem leve de humor. Eu achei meio macabro, na verdade, né? Mas aqui no livro ele dá a entender que existe certo humor do passarinho aqui, o esqueleto do passarinho tá pousado sobre a raiz da árvore, tá? Eu achei meio triste, na verdade, mas seria aí um ponto de humor aí da charge, tá bom? Como se a raiz fosse um galho, tá? O que pode ter acontecido com a árvore e o pássaro? Converse com os colegas. Então, aqui no caso da árvore e o pássaro, a gente viu que a árvore, ela foi cortada, né? Só tá o tronco da árvore. E o esqueleto debaixo da terra do passarinho indica que ele morreu. Se a árvore foi cortada, é como se ela e o passarinho estivessem, então, aí, mortos, tá? Então, foi o que aconteceu. A árvore foi cortada e o passarinho faleceu e foi enterrado, tá bom? 2. Uma charge pode expressar uma opinião, uma crítica. Converse com os colegas sobre a opinião ou a crítica que pode estar expressa nessa charge. Então, aqui, ó, sugestões que o livro traz pra gente, ó. Observar os contrastes de claro e escuro, essa parte totalmente clara e que é a escuridão da noite, né? Vida e morte. A sensação de solidão produzida pela noite por uma natureza que definha, ou seja, a gente está à noite e uma árvore cortada, o esqueleto de um passarinho, né? Outra possibilidade de interpretação seria a de que o ser humano destrói a natureza e tira as condições de sobrevivência dos seres vivos. Então, aí seria uma expressão do desmatamento também, né? Uma coisa triste, tá? Página 130, vamos lá. Outras linguagens. Aqui a gente tem duas tirinhas, tá? Então, vamos ler. Vamos, filho! Isso é coisa de criança. Aí o menininho fala, mas eu sou criança. E a segunda tirinha. Criança também gosta de telefone. Tem um Fusca verde aí na frente? Ele tá falando, né? Com aquele telefone com um fiozinho assim, ó. De praticar esportes. Já vou descer. De pilotar carros. Que tal um freio? Então a criança gosta de telefone, de esporte, né? O menino subiu na árvore. E aqui de pilotar carros, esse carrinho de rolimã aqui, né? Sem freio. Então, as perguntinhas, ó. Em qual das tirinhas o menino se sente incompreendido? Expliquem por quê. Na primeira tirinha, né? Com a fala do adulto, o menino não se sente compreendido como a criança que ele é.
Então, aqui a gente vê a carinha dele, ele tá se sentindo incompreendido, porque o pai dele falou, ah, isso é coisa de criança. Mas eu sou criança, tipo, você não entende que eu sou criança, né? B. O que provoca humor? Ideia de algo engraçado nessas tirinhas? Então, aqui, o que provoca humor? Na primeira tirinha, seria a fala do pai, né? Isso é coisa de criança. E a resposta do menino, mas eu sou criança. E na segunda tirinha, é em relação aos itens citados, né? Telefone, esporte, carro. E as brincadeiras, né? A criança, ela brinca aí de fazer coisas que a gente faz como adultos, né? A gente usa o telefone, a gente pratica esporte, a gente dirige carro, tá? Então, relacionando a brincadeira aí com a vida adulta, tá? C. Na tira 2, há uma lista de coisas de que as crianças também gostam. O que diferencia o gosto das crianças do gosto dos adultos sobre as coisas? Então, o gosto das crianças é por brinquedos, tá? Elas estão brincando. E o adulto, ele faz essas coisas aqui não só porque ele gosta, mas porque às vezes é obrigação também, tá bom? D. As tiras reforçam, contrariam o que Roseli Saião defende em seu artigo. Ser criança é muito, muito importante. Reforça, né, gente? Aqui ele reforça que ele é criança, tá? E na segunda mostra as brincadeiras, tá? Então serve de exemplos para as opiniões que a Roseli expressou naquele artigo de opinião pré-adolescente. É criança, tá? Então aqui eles estão praticando o exercício aí de ser criança, ok? As atividades de português eram essas. Agora vamos para a atividade de matemática, página 56. A gente tem aqui a página 56, ó. Reprodução, redução e ampliação de figuras. Então, vou aproximar mais um pouco aí. Que era meio complicadinha essa, tá? Primeiro, eles queriam que vocês copiassem essas figuras no papel quadriculado. Eu acho meio difícil, porque não sei se vocês estão com papel quadriculado em casa. Quem tem, conseguiu fazer, beleza. Quem não tem, tenta adaptar aí com a folha do caderno, passa uns riscos na vertical, e aí a folha do seu caderno fica quadriculada, tá? Então, vamos lá. B. Agora, faça desenhos também no papel quadriculado. Primeiro, os nomes, né? Isso daqui é um prisma de base triangular. Isso é um segmento de reta. Isso daqui é uma região pentagonal, tem 5 lados. Isso aqui é um triângulo, ok? Então, ele quer que você amplie a segunda figura, a primeira figura, a figura A, dobrando a medida de comprimento das arestas. Então, a gente está vendo aqui, é só você contar quantos quadradinhos as arestas estão pegando, ó. 1, 2, 3. Então, qual que é o dobro de 3, não é 6? Então, você vai riscar 6 quadradinhos em vez de 3, tá? Dá para fazer o papel quadriculado no caderno. Aqui no exemplo, não sei se dá para vocês verem direito, mas tá aqui, ó, na resposta, 6 quadradinhos, tá? Aqui, 2, então você vai riscar 4 na diagonal. Aqui, 1, 2, 3, 4, então são 8, sempre o dobro, tá bom? B. Reduz a figura B, reduzir é diminuir, tá? Considerando 3/4 da medida de comprimento dela. Então, a figura B, se a gente for pensar 3/4, né? É como se eu dividisse em 4 e pegasse 3 partes, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá pegando 4 quadradinhos. 3/4 é como se eu tirasse um quarto fora, tá? Então, eu só riscaria aí 3 quadradinhos. Aqui não pegou 4/4, os 4 quadrados? É só arrancar um quadradinho dela. Então, vou diminuir em um quadradinho. Em vez de riscar 4, eu risco 3. Então, ela vai até aqui. É como se esse quadradinho aqui sumisse, tá? Isso que é reduzir, considerando só 3/4 da medida. Amplie a figura C, então, ampliar é aumentar, considerando 1,5 vezes a medida de comprimento dos lados. Então, você vai ter que aumentar 1,5 vezes. Por exemplo, aqui tá pegando 3 quadradinhos, né? Aqui, na verdade, é metade, mas é como se eu contasse 1, 2, 3. Aqui no exemplo, ao invés de 3, ele pegou 4. Então, 1,5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4. E a letra D é reduzir, diminuir o tamanho do triângulo, considerando o meio de todas as medidas de comprimento dos lados. Então, você vai diminuir pela metade, tá? Aqui, ó, pegou 1, 2, 3, 4. Qual é a metade de 4? 2. Então, vai pegar só 2 quadradinhos para fazer o triângulo, tá bom? E aqui, na parte de baixo, também 4, 2. E aqui, 4, 2. Então, você vai diminuir 2, 2, 2, tá?
é só considerar a metade. Então, aí você tinha que calcular, você tinha que refletir primeiro. Quanto é metade, quanto é 3/4, quanto é 1/2, para você poder diminuir e ampliar a sua figura, tá bom? Então, 2. Qual é a medida do perímetro de cada contorno em palmos? Então, cada espacinho aqui é como se fosse uma mãozinha. Era só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 14 mãozinhas ou 14 palmos. E do triângulo aqui, ó, uma mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palmos, tá? 9 mãozinhas. Facinha essa 2, né? 3. Quantas regiões quadradas do tamanho desse quadradinho verde aqui, tá? Cabem em cada região plana. Então, vamos lá. Era só você contar quantos quadradinhos tinham dentro, tá? Isso aí é a área, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos. Ou você multiplicava a base vezes a altura. Lembra que a gente aprendeu isso? 1, 2, 3, 4, 5. E quanto tem de altura? 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15. Base vezes altura. Esse aqui não tinha como fazer base vezes altura, tá? Porque tem essas entradinhas aí. Então, era melhor contar os quadradinhos mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Tranquilo, né? Isso aí, cálculo de área, vocês já estão aí melhorzinhos, né? Aqui foi perímetro, né? A gente contou os palmos dos ladinhos e aqui foi área. 4. Na fila de um cinema havia 12 pessoas e Nara era a 8ª da fila. Em 5 minutos foram atendidas as 4 primeiras pessoas da fila. A 6ª pessoa saiu da fila e entraram mais 3 pessoas no final da fila. Olha que confusão esse probleminha, né? Então, vamos lá. Use objetos ou faça desenhos no caderno para representar essa situação. Então, aqui tem um exemplo de desenho, tá? Aqui, então, a gente tem esse N que seria a Nara, tá? Ela é a 8ª da fila. 1, 2, 3, 4, 5. Será que é daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, a fila começa aqui. Ela é a 8ª da fila, que é a Nara. Então, o que aconteceu? Em 5 minutos, foram atendidas as 4 primeiras pessoas. Então, é por isso que fez o xizinho nas 4 primeiras, tá? Aí, a 6ª pessoa saiu da fila. Então, as 4 primeiras foram atendidas, a 5ª ficou e a 6ª foi embora, desistiu, tá? E entraram mais 3 pessoas no final da fila. Então, aqui, ó, se ela era a 8ª de 12 pessoas, 8, 9, 10, 11, 12, vai até 12. E entrou mais 3, por isso que ele incluiu 3. Então, tirou as 4 primeiras, a 6ª, a Nara continuou aqui, né? E depois mais 3, tá? Em que posição Nara ficou? Então, as 4 primeiras foram embora, a 6ª foi embora. 1, 2, 3, ela ficou em 3º lugar. Complete. A fila ficou com, aí é só você contar quantas bolinhas ou quantas pessoinhas sobrou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, tá? Então, dava um nozinho na cabeça aí, mas se você desenhasse, que nem tá no exemplo aqui, as bolinhas, que são as pessoas, né? Esses xizinhos, as pessoas que foram atendidas, a pessoa que foi embora, e depois incluir as 3 que chegaram, dava para você notar certinho as respostas, visualizando o desenho que você mesmo fez, tá bom? Então, essas foram as atividades de matemática, de português, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Uma boa segunda-feira, um beijo, tchau!